Desejo que a graça e a paz de Cristo permaneça com todos os nossos irmãos e irmãs. Convido você, por gentileza, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 19, para a nossa reflexão na Palavra de Deus aqui nesta noite. Evangelho de Jesus, narrado por João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 19. Amém? Só quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que o lugar que se deve adorar é em Jerusalém. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, estejam à vontade. Nós vamos refletir aqui na Palavra de Deus nesta noite. Vamos pensar um pouco sobre o tema chamado os benefícios de uma adoração perfeita. Amém? Quero aproveitar esse momento aqui da nossa introdução para falar com as nossas irmãs aqui do grupo Nova Canção, né? Hoje estão completando, não hoje, né? Já foi em agosto, mas estão comemorando hoje, celebrando aí 17 anos de existência deste grupo. Dizer para vocês que é muito bonito ver, né, as irmãs aqui cantando. Toda vez que vocês vêm aqui cantar, vocês trazem muita emoção para a igreja, porque os louvores de vocês, eles enchem o nosso coração de alegria. Então, quero dar aqui os meus parabéns a vocês por este aniversário de 17 anos, desejar que não sejam apenas 17, mas que Deus conceda a vocês muitos e muitos outros anos ainda, para serem celebrados aqui, nesta igreja aqui, em adoração ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando vocês, dirigindo os passos de vocês em tudo que vocês fizerem, e que vocês de fato, né, expressem uma adoração verdadeira, perfeita, que suba com cheiro suave diante do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esse é o nosso desejo, todo o nosso coração a vocês, né? Porque vocês abrilhantam os nossos cultos e os eventos. Esse louvor que vocês cantaram antes desse aqui, né? Céu de Paz. Esse louvor aí, ele já virou a marca registrada no Nova Canção, né? Então a gente ouve outros grupos cantando, mas quando vocês cantam é diferente. É muito bonito, né? A gente cantar e a gente não só cantar, mas a gente viver isso, né? Viver aqui no mundo pensando no céu. Porque nós não somos daqui, realmente somos cidadãos do céu, e um dia estaremos ali juntamente com o nosso Senhor, vivendo para sempre com Ele. O tema central do nosso evento de hoje é um tema que diz que somos adoradores por excelência, né? Adorador por excelência é o tema central do evento aqui desta noite. Mas nós vamos pensar, com base nesse tema central, sobre, quem sabe, um desdobramento do tema, que é os benefícios de uma adoração perfeita. Então a gente vai pensar sobre isso, refletir sobre este assunto, porque quando eu olho para essa expressão por excelência, ela me chama a atenção. E eu fui verificar o que significa essa expressão por excelência, que nós cantamos, né? Tem outros louvores que a gente canta também, quero ser adorador por excelência, por exemplo, né? E quando eu canto isso, quando eu falo isso, eu verificando aqui o significado, é assim, ó: no mais alto grau, acima de tudo, ou acima de qualquer coisa. Então, quando eu estou dizendo assim, que eu sou, ou que eu quero ser um adorador por excelência, eu estou dizendo que eu quero adorar a Deus acima de todas as coisas existentes. Eu quero adorar a Deus, não importa as circunstâncias da vida que eu esteja vivendo.
se elas são favoráveis, se elas são desfavoráveis, se eu estou feliz, se eu estou triste. Eu preciso ser um adorador por excelência, porque eu quero adorar a Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo. Eu quero adorar a Deus no mais alto grau da minha adoração. Então, por isso, não importam as circunstâncias, eu preciso ser este adorador por excelência. E aí, pensando aqui sobre isso, nós vamos ver que a gente percebe logo que adorar a Deus, né, além de ser uma responsabilidade nossa, como adoradores de Deus, fomos criados por Ele para adorar ao nome dEle e exaltar o Senhor, temos uma responsabilidade, mas também nós vamos entender que adorar a Deus no mais alto grau é também prazeroso. É alegria para a gente quando nós adoramos a Deus assim, quando exaltamos a Deus dessa forma, acima de qualquer outra coisa. Além de ser uma responsabilidade, é também algo muito gratificante e traz benefícios para a nossa vida. Quem adora a Deus de forma intensa, acima de todas as outras coisas, apesar de todas as outras coisas, além de cumprir com este compromisso com Deus, ainda recebe também benefícios de Deus para a sua vida. E é sobre esses benefícios que nós vamos pensar nessa noite. Quais são os benefícios de adorar a Deus de uma forma verdadeira, uma adoração perfeita? Então a gente vai começar pensando assim, que adorar a Deus de forma perfeita, a gente recebe o benefício de poder adorá-lo de forma racional. O apóstolo Paulo fala que temos que oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, quando eu adoro a Deus de forma racional, eu estou dizendo que eu estou adorando a Deus com inteligência, com sabedoria, que todas as palavras que eu canto, ou que eu prego, ou que eu falo de alguma forma, eu estou prestando atenção naquilo que eu estou falando. E isso é adorar a Deus de forma racional, é um privilégio que nós temos, porque as coisas criadas, todas elas adoram a Deus, né? Se você olhar de alguma forma, você vai ver que a natureza adora a Deus, você vai ver que os animais adoram a Deus. Você vai no Salmo 150, ele vai dizer assim: tudo que tem fôlego, faça o quê? Louve ao nome do Senhor. Então todas as coisas criadas por Deus, de alguma forma, elas adoram a Deus. Agora nós, os seres humanos, temos o privilégio de, além de adorar, nos relacionarmos com Deus. Isso é adorar a Deus de forma racional, é a gente poder se relacionar com Ele, é poder conversar com Ele, é saber que a nossa canção que cantamos, a nossa pregação que executamos aqui no púlpito, aquela ação que fazemos em nome de Deus, ela de fato está agradando a Deus. Porque se não estiver, a gente precisa rever a nossa vida, os nossos conceitos, a nossa forma de falar, de cantar ou de pregar. Então, este privilégio é o relacionamento que nós temos, né? Mesmo sendo seres humanos pecadores, ainda assim, Ele nos permite nos achegarmos da Sua presença, irmos diante dEle e apresentarmos a Ele a nossa adoração. Entregarmos a Ele aquilo que está dentro do nosso coração, no mais íntimo da nossa vida, e não apenas aquilo que os nossos lábios exprimem, mas aquilo que sai lá de dentro da nossa vida. É isso, né, que nós fazemos quando adoramos a Deus desta forma, chegamos perante Ele de uma forma racional, né? O apóstolo Paulo disse isso, né, com inteligência. Portanto, a adoração, ela não deve ser apenas um momento na vida. Não, eu sou um adorador por excelência, mas eu adoro a Deus quando eu estou no culto. Eu adoro a Deus quando eu estou cantando no grupo de louvor, no ministério de louvor. Eu adoro a Deus quando eu estou pregando a palavra. Eu adoro a Deus quando eu estou exercendo o meu ministério na igreja. E depois que eu saio da igreja, eu já não adoro mais a Deus com as minhas atitudes, com a minha forma de falar, com os meus negócios. Não, adorador por excelência, ele precisa ter a adoração como estilo de vida. Sabe o que é estilo de vida? Estilo de vida implica em dizer que todo dia,
todas as horas, todos os momentos da nossa vida, nós estamos dispostos a adorar a Deus. Seja lá no nosso trabalho, seja lá no nosso hall de amizades, seja onde nós estivermos, nós estaremos adorando a Deus, porque isso é um estilo de vida, né? Onde o adorador estiver, independentemente do local, do horário, ele estará sempre com uma perfeita adoração a Deus. E aí você vai estar em alguns lugares onde as pessoas não esperam, e de repente você vai começar a sussurrar um louvor. Você vai estar em um lugar que de repente eu não espero que você vai começar a falar alguma coisa para alguém sobre a palavra de Deus. Eles vão olhar para você e vão ver, vão perceber que na sua vida tem algo diferente. Eles vão ver que na sua vida tem algo que não é da mesma forma com que aquelas pessoas que ali estão fazem ou vivem. Eles vão perceber que tem algo diferente em você, porque você, eu, todos nós somos adoradores verdadeiros de Deus, e onde quer que estivermos, nós estaremos adorando ao Senhor nosso Deus. Queridos, aqui na conversa de Jesus com a mulher samaritana, fica muito evidente para a gente que tanto judeus como samaritanos tinham um problema com o local da adoração. Não tinha um problema ali? O local da adoração era um problema para eles. Ela vai dizer assim: olha, nós adoramos neste monte aqui em Samaria, mas os judeus dizem que o lugar de adorar é lá em Jerusalém, porque lá tem o templo. Então eles acreditam que lá é o lugar da adoração, nós acreditamos que o lugar da adoração é aqui, este é o local. Então uns queriam adorar no monte, outros queriam adorar em Jerusalém, né? Em virtude do templo belo que ali existia. E é bom a gente notar que para eles a adoração só seria perfeita se fosse em locais específicos. Se fosse naquele local específico, naquela hora, naquele momento do ajuntamento deles, era o local da adoração. E aí Jesus, ele vai contrariar essa lógica deles e vai dizer assim, que a verdadeira adoração não era feita em lugares específicos, mas é aquela que está dentro do nosso coração. A verdadeira adoração, a adoração perfeita, é aquela que sai de dentro do nosso coração, antes mesmo de serem exprimidas pelos nossos lábios, antes de serem expressadas em palavras, elas já estão fazendo alguma ação em nossa vida. Esta adoração é que é aceita por Deus. Porque às vezes cantamos porque decoramos, às vezes a gente canta, né? Mas a mente às vezes não está nem concentrada, mas a gente sabe a letra de cor. Às vezes lemos tão de cor a Bíblia que a gente erra até a versão. Já percebeu isso? Né? Você está tão decorado que você começa a falar: estou na versão errada. Peraí, gente, vou voltar aqui porque eu troquei as palavras, né? Então é tão automático isso acontecer, e para não acontecer isso é preciso que a gente esteja focado naquilo que estamos fazendo, prestando atenção na letra que cantamos, na leitura que estamos fazendo, porque isso é benefício para a nossa vida, porque somos seres racionais. Ele permite a gente adorar a Ele assim, desta forma. Segundo benefício de uma adoração perfeita é que Deus recebe a nossa adoração. Amém? Amém. Gente, tem coisa melhor do que ser aceito por Deus. Tem coisa melhor do que você ter a certeza que Deus está recebendo a sua adoração, que você está fazendo, está sendo aceito por Deus. Uma coisa muito importante antes de aceitar a adoração: Deus precisa nos aceitar como adoradores. Já pensou nisso? Antes de aceitar a mim, a você, antes de aceitar a nossa adoração que nós expressamos a Ele, Ele precisa nos aceitar como adoradores. Ele precisa que aceite a gente assim. Vocês lembram que lá no início, né, do mundo, lá na criação, lá, 2 irmãos foram oferecer sacrifício. Um se chamava Abel e o outro era o que mesmo? Caim, né? Então cada um levou uma oferta. Um leva a oferta de frutos e outro leva a oferta de animais. E eles chegam diante de Deus e os dois fazem o quê? Oferecem a sua oferta para Deus. Porém, Deus aceita uma oferta e a outra Deus o quê?
rejeitou, né? Vamos perceber, irmãos, que quando eles chegam ali para levar a sua oferta, Deus já tinha aceitado o adorador e Deus já tinha rejeitado outro adorador. Está lá em Gênesis no capítulo 4, né? Você vai ler isso aí. Mas por que será que Deus aceitou uma das ofertas e não aceitou a outra oferta? Por que será que Deus recebeu uma oferta como cheiro suave e a outra Deus rejeitou essa oferta? Porque Deus conhecia bem o coração dos adoradores que ali estavam diante dele. Porque Deus conhecia o que tinha lá no íntimo do coração, no íntimo da alma. Ali, a alma que era o ser total que ele estava diante de Deus, ele já sabia como estava lá dentro, no íntimo ali. Por isso então é que ele recebe uma e não recebe outra, porque ele conhecia as intenções de cada um. Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente faz com alguma intenção, e Deus, ele conhece as intenções do nosso coração, da nossa vida, por que estamos fazendo ou por que não estamos fazendo. E a Bíblia diz que a nossa oferta, ela precisa chegar como um cheiro suave diante de Deus, para que Ele aceite aquilo que estamos ofertando. Essa oferta precisa chegar com um cheiro suave, Deus precisa receber com agrado a nossa oferta. Mateus 5, 23 e 24 diz assim, se nós trouxermos nossa oferta diante do altar, e estiver aqui para entregar a oferta, né, e de repente lembrar que alguém tem alguma coisa contra nós, que é que ele diz aqui no texto? Vai lá, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois venha e entregue a sua oferta. Amém? Então Deus, Ele quer que a gente entregue aquilo que está lá dentro do nosso coração, da nossa alma, por mais simples que possa parecer, por mais simples que possa ser, né? Ele precisa nos receber primeiro como adoradores, para depois receber a nossa adoração. Glória a Deus. São dois benefícios importantes da nossa vida. Saber que somos seres racionais e assim adoramos a Deus, e que Deus recebe a nossa adoração ou Ele não recebe. Então vai depender de nós, como adoradores, como nos colocamos diante de Deus. Então a gente viu até aqui esses dois benefícios importantes de uma adoração perfeita. Claro que existem outros, talvez você está pensando, não, mas tem outros benefícios também. Se eu adorar a Deus de forma perfeita, vai ter isso, vai ter aquilo. Maravilha, vão ter mesmo outros benefícios. Mas diante disso aqui, irmãos, é possível entender que existem muitas maneiras de adorarmos a Deus, né? Desde o nosso relacionamento na sociedade, até quando estamos na igreja. E é bom a gente frisar, né, que seja cantando para quem canta, seja pregando para quem prega, seja oferecendo culto de adoração a Deus. Quando você vem aqui na igreja e você senta aí no seu banco, e você não vem aqui para assistir o culto, mas você vem para oferecer um culto de adoração a Deus. Então seja qual for a maneira que você está oferecendo a sua adoração a Deus, todos nós precisamos fazer isso de uma forma sincera, de uma forma íntegra da nossa vida e do nosso coração, meus queridos irmãos e irmãs, né? Então a gente vai fazer isso de uma forma livre, desembaraçada de qualquer problema ou de qualquer coisa que tire a paz, e vamos viver em paz para a glória de Deus. Amém? Então a gente percebe assim que o que Jesus ele vai falar para aquela mulher samaritana, ele vai dizer assim que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ele vai dizer, não é o local que se adora que é o mais importante. Claro que existem locais específicos para adoração, mas ele vai dizer que isso não é o mais importante. O mais importante é que Deus procura adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Ele está procurando. E quando eu falo que Deus está procurando, é porque ainda falta adoradores para ele encontrar, para que assim o adore em espírito e em verdade. Ainda falta pessoas para fazer isso. Então que a cada dia, eu e você, eu como pastor, pregador da palavra de Deus, você como crente em Cristo Jesus, você como cantor na igreja, você como pregador na igreja de Cristo, que a cada dia a gente faça este olhar introspectivo, para descobrirmos como está sendo a nossa adoração diante do Senhor nosso Deus. Amém?